A história começa em uma pequena vila chamada Montenvers, aninhada entre montanhas e florestas densas da Croácia. Localizada no interior da Croácia, Montenvers é um lugar antigo, com casas feitas de pedras e ruas pavimentadas com tijolo. Ali, a vida segue seu curso simples em meio a vastos campos e colinas. Durante o inverno, a vila se cobre de neve e silêncio, dando ao lugar um ar de mistério e introspecção. No centro da vila, uma igreja antiga se ergue sobre as casas ao redor, com sua torre apontando para o céu como uma oração constante. É um refúgio de fé para os habitantes, que procuram o local para rezar e pedir proteção. O padre Gabriel liderou as orações diárias, e seu sermão ressoa como uma luz em tempos difíceis, especialmente com o que está por vir. A vila é abençoada por histórias de proteção divina, e muitos dizem que cada morador tem seu próprio anjo da guarda. No céu, Sariel observa a terra com um olhar sério e cansado. Ele é um anjo mensageiro, um dos guardiões mais antigos e experientes. Responsável por levar palavras de Deus e guiar almas perdidas, Sariel já atravessou eras de guerra e paz, testemunhando o melhor e o pior da humanidade. Sua aparência é imponente, suas asas são de uma luz suave como uma aurora, e seu rosto tem uma serenidade que inspira confiança. Mas há algo diferente nele nos últimos tempos. Sariel está inquieto, com o peso dos milênios acumulados em suas asas. Ao contrário de outros anjos, ele sente uma conexão especial com o terreno plano. Ele entende os sofrimentos humanos e conhece as incertezas e as batalhas internas que os homens enfrentam. Há em Sariel um misto de compaixão e cansaço. Ele questiona, em silêncio, se todo o seu esforço tem sido suficiente para proteger as almas que tanto lutam contra as trevas. Numa noite estrelada, enquanto Sariel continuava observando a terra, ele sente uma presença ao seu lado. Miguel, o arcanjo guerreiro, aparece em sua glória e anuncia que Sariel foi escolhido para uma missão especial. Uma alma pura em Montenvers, chamada Clara, está prestes a enfrentar uma provação espiritual que pode decidir o destino não apenas da vila, mas de muitas almas ao seu redor. Clara guarda em seu coração uma fé inabalável e foi designada para proteger uma relíquia sagrada escondida na igreja da vila. O objeto, um crucifixo antigo, foi dado a Montenvers como símbolo de proteção há séculos e possui um poder espiritual profundo. Azazel, um anjo caído e inimigo declarado da humanidade, tem planos de corromper Clara e roubar a relíquia, usando-a para abrir um portal que traria escuridão ao mundo. Para ele, destruir Clara e a fé de Montenvers é um golpe direto contra o céu. A missão de Sariel é clara. Ele deve proteger Clara, guiar sua fé e impedir que Azazel obtenha a relíquia. Mas há uma condição. Sariel só pode agir de maneira indireta, comunicando-se com Clara através de sonhos e visões. Ele não poderá interferir a menos que Clara peça por ajuda fisicamente. É um desafio que testa não apenas a fé de Clara, mas também a determinação de Sariel. Clara é uma jovem de 20 e poucos anos, conhecida na vila por sua gentileza e dedicação aos necessitados. Ela cresceu ao lado de Padre Gabriel, ajudando nas atividades da igreja e na comunidade. Com uma aparência simples e uma personalidade generosa, Clara transmite serenidade, mas carrega suas próprias dores. Perdeu os pais ainda jovem e se sente só em muitos momentos, sustentada apenas pela fé. Ela desconhece a importância da relíquia escondida na igreja, mas sente uma ligação especial com o crucifixo sempre que passa por ele. Clara vive uma vida de simplicidade e oração, buscando paz em meio às incertezas de sua alma solitária. Sua fé é sua única fonte de força, mas ela está disposta a enfrentar uma escuridão que testará sua crença como nunca. Em uma tempestade noite fria de inverno, uma inesperada queda sobre Montenvers. Clara se encontrou sozinha na igreja, pois os aldeões se abrigaram em suas casas. Enquanto reza silenciosamente, ela sente um calafrio que percorre seu corpo, como se uma sombra passada houvesse pela igreja. O vento sopra com força, fazendo as velas tremerem e lançando sombras que dançam pelas paredes de pedra. É então que Clara ouve uma voz suave em sua mente, uma voz calma e firme que transmite paz e segurança. Clara, a voz sussurra: não tenha medo, estou aqui com você. É a primeira manifestação de Sariel, um sinal de que ele estará ao lado dela, mesmo nas horas mais escuras. Clara, assustada mas curiosa, responda com um pensamento. Pergunta quem está falando, mas antes que Sariel possa revelar-se por completo, uma força sombria se manifesta do lado
de fora da igreja. Algo de malévolo rodeia o lugar e Clara sente um peso no peito, um mal-estar que quase a faz perder o fôlego. Ariel observa a cena do alto, sentindo a presença de Azazel ao redor da igreja. O anjo caído ainda não se revelou a Clara, mas está cada vez mais próximo, cercando-a com tentativas, buscando enfraquecer sua fé. O primeiro ataque é sutil. Ele lhe envia visões de medo, de um futuro em que está sozinho e desamparado, tentando plantar sementes de dúvida em seu coração. Clara sai correndo da igreja, atordoada pelas imagens. Em casa, tenta se rir e se lembra da oração que Padre Gabriel lhe ensinou, repetindo as palavras em um sussurro. Sariel, que a acompanha de longe, sente-se tocado pela luta de Clara para manter sua fé e sua determinação se intensifica. Ele sabe que uma batalha que se aproxima será árdua e que terá que agir com cautela para preservar a alma do jovem e examinar a influência devastadora de Azazel. No dia seguinte, Clara procura o Padre Gabriel e lhe conta sobre as visões. Ele a escuta com paciência, discernindo que algo além do mundo físico é saudável na vida do jovem. O padre aconselhou a intensificar suas orações e a manter o coração firme na fé, alertando-a para não sucumbir ao medo. Ele lhe dá uma pequena vela abençoada, dizendo que a luz é um símbolo da presença divina. Clara, ainda abalada, segura a vela com força, sentindo um conforto ao lembrar das palavras do padre. Sariel observa a cena com uma serenidade renovada, compreendendo que Clara possui um coração puro e uma fé que, embora frágil, é verdadeira. Ele sabe que sua missão de observação será uma prova não apenas para Clara, mas para ele mesmo, enquanto luta contra a escuridão que ameaça consumir a vila e sua jovem protegida. O mal em torno de Clara começa a variar em Montenvers. Pequenas destruições atingem a vila. Animais adoecem sem razão. Colheitas são destruídas por tempestades repentinas e moradores alguns começam a sofrer acidentes misteriosos. A população, que sempre foi devota, começa a questionar se suas orações realmente têm poder e se Deus os abandonou. Entre os moradores surge uma figura importante. Marta, uma mulher de meia idade, viúva, que cuida dos órfãos da vila. Marta é amiga próxima de Clara e alguém que sempre esteve ao seu lado, mas ela também é prática e tem uma fé um tanto vacilante. Com os recentes acontecimentos, Marta começa a questionar abertamente a fé de Clara e sugere que talvez seja preciso buscar outras formas de proteção. Clara tenta convencer Marta de que precisa manter a fé, mas percebe que sua amiga está cada vez mais assustada e inclinada a acreditar que forças sombrias estão tomando o lugar. Para Sariel, isso é um alerta. Azazel está começando a corromper as mentes mais vulneráveis da vila e Clara precisará enfrentar essa influência negativa sem perder a própria fé. Numa noite de tempestade, Clara fica sozinha em sua casa quando alguém bate à porta. Ao abrir, vê um estranho que diz estar de passagem pela vila. Ele é alto, com olhos hipnotizantes, um sorriso sedutor e uma voz envolvente. Embora disfarçado de humano, Clara sente que há algo inquietante nele. Sem saber que ele é Azazel, ela o acolhe com hospitalidade, acreditando que ele é um viajante necessitado de abrigo. Durante uma conversa, o estranho faz perguntas a Clara sobre sua fé e sobre os acontecimentos estranhos que têm afligido Montenvers. Ele se preocupa e comenta que talvez seja a hora de questionar o papel da relíquia na igreja, insinuando que sua presença atrai a tristeza. Ele planta um grão de dúvida, dizendo que o mundo está cheio de mistérios e forças que vão além do que a igreja prega. Antes de partir, Azazel olha para Clara com um sorriso enigmático e sussurra: às vezes, o verdadeiro poder está em escolher a si mesma antes de qualquer outra coisa. Clara, abalada, sente-se confusa e começa a se perguntar se seu sacrifício em nome da vila é realmente necessário. Na manhã seguinte, perturbada com as palavras de Azazel, Clara vai até a igreja em busca de Padre Gabriel. Ela conta a ele sobre o estranho e as dúvidas que estão rondando sua mente. O pai escuta com atenção e percebe que forças sobrenaturais estão em ação. Ele alerta Clara, dizendo-lhe que o mal muitas vezes se apresenta de maneira sedutora, apelando para o orgulho e o egoísmo, e que a dúvida é uma das armas favoritas dos inimigos de Deus. Padre Gabriel, preocupado com a vulnerabilidade de Clara, sugere que ela faça um retiro na igreja para se fortalecer espiritualmente. Ele prepara uma cerimônia especial de vitória, onde Clara é consagrada à missão divina. No entanto, mesmo com a vitória, as dúvidas persistem em sua mente, o que enfraquece
oferece a proteção espiritual. Enquanto Clara está em oração na igreja, Sariel se manifesta de maneira mais intensa. Ele faz sentir uma paz imensa e em sua mente uma visão se revela. Ela vê Sariel em toda sua glória angelical, com suas asas brilhando intensamente. Ele fala diretamente a Clara pela primeira vez, anunciando-a sobre Azazel e revelando que ele é o anjo caído que busca corromper sua alma. Sariel explica que Azazel quer destruir sua fé, pois sabe que isso enfraquecerá a proteção da relíquia. Ele a encorajou a não ceder e lhe deu um conselho valioso: nem tudo que brilha vem da luz. Lembre-se de que sua força está na humildade e na fé. Esse encontro desperta um misto de determinação e temor em Clara. Agora ela compreende a gravidade da batalha espiritual em que está envolvida e decide não mais deixar que Azazel a confunda. Ela promete a Sariel que permanecerá fiel à sua missão, mesmo que tenha de enfrentar sozinha as forças das trevas. Azazel percebe que sua influência sobre Clara está atrapalhando e decide tomar medidas mais drásticas. Ele intensifica os ataques à vila. Doenças misteriosas se espalham, as crianças começam a ter pesadelos perturbadores e até o próprio padre Gabriel adolescente. A vila se torna um lugar sombrio, cheio de medo e incerteza. Marta, que já estava inclinada a duvidar da proteção divina, torna-se porta-voz dos aldeões assustados. Ela convence alguns moradores a boicotar a igreja, acreditando que, ao afastarem-se do local, oferecem proteção das forças sobrenaturais que todos se manifestam. Clara, agora mais forte em sua fé, tenta contê-los, mas as pessoas começaram a se afastar dela também, achando que sua ligação com a igreja é perigosa. A solidão de Clara cresce e até Padre Gabriel, enfraquecido pela doença, não consegue mais guiá-la com a mesma força. Clara sente que está no centro de uma batalha feroz, onde os aliados são poucos e as dúvidas continuam a cercá-la. Numa noite sombria, Azazel decide que é hora de revelar a Clara em sua verdadeira forma. Ele aparece na igreja diante do altar, emanando uma escuridão que faz Clara tremer. Seu rosto, agora revelado, é de uma beleza sombria, mas seus olhos cintilam com uma malícia profunda. Ele a encara e diz que, no fundo, ela sabe que não é forte o suficiente para resistir a ele. Azazel lhe oferece uma escolha: renunciar à sua fé e entregar a relíquia em troca de uma vida sem sofrimento, livre das provas que têm afligido a vila. Ele promete que, se ela ceder, Montenvers será poupado de sua fúria. Clara sente o peso da tentação. Azazel apela para o desejo dela de proteger a vila e para o medo de falhar, fazendo-a questionar se sua fé é suficiente para enfrentar tamanha força. Enquanto Azazel espera sua resposta, Clara sente uma luz sutil ao seu lado. É a presença de Sariel, silenciosa, mas firme. Com uma coragem renovada, ela se lembra das palavras do anjo. Sua força está na humildade e na fé. Em meio ao medo, Clara se ajoelha e começa a orar em voz alta, invocando a proteção divina. A oração de Clara emana uma luz que enfraqueceu a escuridão de Azazel, mas ele ainda resiste, furioso. No auge de sua fé, Clara segura o crucifixo e o levanta como um escudo. Prepare Azazel com todo o amor e devoção que possui. Em meio à crescente tensão em Montenvers, Padre Gabriel fica gravemente debilitado por uma doença misteriosa, uma consequência direta da presença de Azazel e do mal que ele sofreu pela vila. Clara visita o padre na igreja, onde ele está em segurança. Apesar de seu estado frágil, Gabriel tenta confortar Clara, pedindo-lhe que continue firme em sua missão. Clara, ele sussurra com dificuldade: lembre-se de que a fé, mesmo pequena, pode mover montanhas. Não deixe que o medo obscureça o que há de mais puro em seu coração. Ao perceber a gravidade da situação, Clara sente-se tomada pela tristeza e pela culpa. E se a sua presença e a relíquia que protege, antes da verdadeira causa do sofrimento de Gabriel e da vila? Esses pensamentos minam suas forças, mas ela se mantém firme ao lado do padre, orando ao seu lado. Enquanto ela ora, Gabriel, num último ato de coragem e fé, coloca as mãos sobre o crucifixo que Clara segura. Uma luz intensa envolve o altar e Padre Gabriel sussurra: esteja em paz, Clara. Esta batalha é minha também. A luz cresce, consumindo o pai e levando sua alma em paz, mas enfraquecendo Azazel, que sente o poder do sacrifício abalá-lo. Esse evento traumático muda o boato da história. Clara, em lágrimas, segura o crucifixo e sente uma profunda solidão. Ela perdeu o único aliado humano em sua missão e se vê emocionalmente despedaçada. Mesmo assim, algo dentro
dentro dela se fortalece. O sacrifício de Gabriel reacende sua determinação. Nos dias seguintes, Clara passa a maior parte do tempo na igreja, em silêncio, refletindo sobre o sacrifício de Padre Gabriel. A tristeza a consome, mas ela sente que não pode deixar seu sacrifício ser em vão. Marta, que antes estava afastada e duvidosa, percebe a dor de Clara e vai até ela para confortá-la. Ela tenta convencer Clara de que uma vida na vila deve seguir seu curso natural, mas ao mesmo tempo regular a fé inabalável da amiga. Marta, que era cética, sente agora uma mistura de reverência e respeito por Clara. No fundo, ela confirma que algo maior está em jogo e pela primeira vez decide ficar ao lado de Clara, oferecendo-lhe apoio. Juntas, elas oram e acenderam velas em memória do padre, e Marta assume um novo papel, ajudando Clara a cuidar da igreja e mantendo sua promessa de proteção à relíquia. Porém, o luto traz dúvidas profundas a Clara, que começa a questionar o motivo de Deus permitir tanto sofrimento. Sariel tenta confortá-la, lembrando-a de que o caminho da fé sempre sofreu sacrifícios e que Gabriel sabia o que estava arriscando ao proteger a vila. Lembre-se, Clara, que ele vive agora no amor eterno, e cada lágrima sua é uma expressão de espera que há em seu coração. Na noite após o funeral de Padre Gabriel, Clara dorme no banco da igreja, exausta. Em meio ao sono, ela tem uma visão poderosa. Vê Padre Gabriel vestido de branco, sorrindo para ela. Ele a conduz até uma sala dourada, onde Sariel a espera, radiante. Nessa visão, Gabriel lhe diz que ela não está sozinha e que seu sacrifício serviu para fortalecer sua missão. É nesse momento que Sariel revela a verdade completa sobre Azazel. Ele não quer apenas a relíquia para abrir portais, mas também deseja corromper Clara para que ela se torne um receptáculo de escuridão, uma espécie de ponte entre o inferno e a terra. Esse conhecimento a assusta profundamente, pois Clara percebe que seu destino e sua alma estão intrinsecamente ligados ao futuro da vila. Sariel diz a ela que o sacrifício de Padre Gabriel fortaleceu o poder da relíquia, tornando-a ainda mais capaz de conter Azazel, mas que Clara precisa manter sua fé inabalável. Você é a guardiã, Clara, e o que há em seu coração é a chave para derrotá-lo, insiste Sariel, enquanto a visão se desfaz e Clara acorda com uma nova verdade. Após a visão, Clara acorda com uma nova determinação, mas agora enfrenta outro desafio. A vila está dividida entre aqueles que acreditam na importância da fé e da proteção da igreja, e os que acreditam que a relíquia e as preces de Clara são a verdadeira causa das desgraças recentes. Marta, agora ao lado de Clara, tenta convencer os moradores de que sua amiga é sua maior proteção, mas alguns aldeões, guiados por medo e desespero, inicialmente a falar em remover a relíquia. Uma reunião é organizada no salão comunitário da vila, onde todos os aldeões se reúnem para discutir o futuro da igreja. Clara, sentindo-se em meio a uma prova, se levanta e fala com o coração aberto, contando sobre a presença do mal e a importância da relíquia. Ela compartilha o sacrifício do Padre Gabriel e diz que ele acreditou na missão de proteger Montenvers. Apesar de suas palavras, muitos continuam a duvidar e o ambiente se torna tenso. Marta então fala: "Por anos vivemos em paz e a fé nos sustentou. Não deixem que o medo apague tudo o que nos mantivemos fortes." No entanto, um grupo decide que irá remover a relíquia à força. Clara sente-se impotente, mas decide orar e entregar seu destino e o da vila nas mãos de Deus. Desesperados, os aldeões que desejam remover a relíquia entram na igreja durante a noite e começam a desfazer o altar. Clara, que não conseguiu dormir, corre até a igreja e os enfrenta, tentando impedir que eles toquem o crucifixo sagrado. Porém, em meio à confusão, a relíquia é quebrada. No exato momento em que o crucifixo se parte, uma onda de escuridão preenche a igreja. A figura de Azazel se manifesta de maneira terrível, presença sua obscurecendo as janelas e enchendo o ambiente de um frio mortal. Os aldeões caíram em prantos e lamentações, compreendendo que abriram as portas para o mal. Sariel aparece imediatamente, envolvendo Clara em sua luz protetora e impedindo que Azazel toque. "Ela é minha protegida e você não terá", declara o anjo, com uma força que impressiona a todos. Mas Azazel ri, dizendo que com a relíquia destruída, a barreira que mantinha sua influência limitada já não existe mais. Agora, ele pode tentar levar Clara como um receptáculo, se conseguir fazer com que ela ceda ao medo. Clara se vê confrontada por sua maior prova. Ela percebe que sua própria alma é a última proteção de Montenvers, e se ela se render ao medo ou ao desespero, permitirá que Azazel a tome.
fome. Ela sente o peso do sacrifício de Padre Gabriel e se lembra das palavras de Sariel sobre a força da humildade e da fé. Clara, sustentada pelo amor e sacrifícios daqueles que partiram, fecha os olhos e começa a rezar. Ela pede a Deus que lhe dê a força para vencer o medo, para que sua fé brilhe e proteja a vila. No silêncio da oração, Clara sente uma luz crescendo em seu interior. Uma chama que se torna tão brilhante que começa a banhar a igreja em uma luz dourada. Azazel gritou de ódio, tentando penetrar na barreira de luz, mas ele é repelido. O sacrifício de Clara, entregando completamente seu medo e entregando-se à missão divina, é a chave para mantê-lo afastado. O momento se estende e Azazel é finalmente expulso da igreja, consumido pela luz que emana do coração de Clara. Após a expulsão de Azazel da igreja, Clara fica fisicamente e emocionalmente exausta. Ela percebeu que, ao canalizar tanta fé e luz, esgotou uma parte de si mesma. Seus sentimentos são conflitantes. Por um lado, ela sente uma paz espiritual por ter resistido à escuridão. Por outro, o peso da responsabilidade de ser a guardiã da vila ainda a assombra. Agora, sem uma relíquia para proteger Montanvers, Clara sabe que será a única linha de defesa contra Azazel caso ele retorne. Clara passa noites em oração e reflexão, buscando forças em Deus. Em sua alma, ecoa a ausência de Padre Gabriel, cujo apoio foi vital em sua jornada. Ela sente um vazio profundo, mas decide canalizar sua dor em amor e proteção aos habitantes da vila. Para Clara, isso marca o início de um processo de transformação interior. Onde antes ela sentiu medo, começa a brotar uma determinação silenciosa. O que antes era uma fé frágil, agora cresce em um propósito firme. Marta, agora uma aliada fiel, decida se juntar a Clara em suas orações e até passar a ajudá-la nas atividades da igreja. Inspirada pelos sacrifícios de Clara e pelas experiências sobrenaturais que vivenciou, Marta tem uma verdadeira conversão espiritual. Ela deixa de lado as dúvidas que tinha antes e começa a zagueira Clara diante dos aldeões, muitos dos quais ainda estão assustados. Em um momento de conversa íntima, Marta confessa a Clara: "Eu estava cega pelo medo e pela dor, mas você me mostrou que a fé pode transformar até os corações mais duradouros." Esse reconhecimento deixa Clara profundamente que vê em Marta um exemplo do impacto de sua missão. A amizade entre as duas se fortalece e Marta se torna uma espécie de apoio emocional, ajudando Clara a carregar o peso de sua responsabilidade. Porém, Marta também enfrenta críticas dos aldeões, que ainda estão divididas sobre o que acredita ser a verdadeira fonte dos problemas da vila. Esse desafio acaba de ser solicitado para reforçar sua verdade, e ela se torna um símbolo de renovação de fé em Montanvers. Clara passa os dias em constante vigília espiritual, mas, sem a relíquia, ela sabe que sua proteção é frágil e teme que Azazel encontre um meio de voltar. Um mês após o confronto final na igreja, uma nova onda de pesadelos começa a atormentar as crianças da vila, que clamam em meio ao sono, como se algo estivesse tentando entrar em seus pensamentos. Clara percebe que Azazel está tentando corromper a inocência e a pureza das crianças, procurando se vingar de maneira cruel. Clara reúne os pais das crianças e Marta e os convocados para orar pela vila. Eles formam um círculo na igreja e durante horas rezam com fervor, pedindo proteção e afastando o mal. Porém, a luta não é fácil, pois muitos dos pais são tomados pelo medo e começam a duvidar da eficácia de suas preces. No meio dessa oração coletiva, Clara sente novamente o toque de Azazel em sua mente. Ele fala diretamente a ela, zombando de sua fé e insistindo que, com o tempo, a vila será dele. Você está lutando sozinha, Clara. Um dia, todos aqueles que você ama irão sucumbir e tudo o que restará será uma escuridão. Essas palavras fazem Clara tremer, mas ela lembra-se do sacrifício de Padre Gabriel e do apoio constante de Sariel. Recusando-se a ceder ao desespero, ela inspira os pais das crianças com palavras de encorajamento, renovando a força coletiva da oração. Em uma noite de silêncio absoluto, Clara se retira para um canto da igreja e se ajoelha, buscando uma resposta direta de Deus. Ela sente que já não consegue mais carregar sozinha a responsabilidade e, em uma oração profunda, desabafa suas dores e suas dúvidas, questionando se ainda é uma pessoa certa para proteger Montanvers. Enquanto reza, Clara tem uma visão intensa. Vê-se em um campo florido, onde Padre Gabriel e Sariel a esperam. Gabriel lhe sorri e Sariel a perspectiva com uma seriedade calma. Na visão, Sariel lhe diz que a proteção de Montanvers não depende
depende apenas dela, mas da união de todos que têm fé. Clara, diz Sariel, a maior força da luz está em sua capacidade de unir os corações de todos. É isso que impedirá que Azazel encontre uma brecha novamente. Clara entende que, embora seja a guardiã, seu poder aumenta quando compartilhado com aqueles que também acreditam. Ao voltar a si, ela sente um rompimento profundo, como se a resposta que procurava finalmente tivesse sido dada. Inspirada pela visão, Clara reúne toda a vila na igreja e compartilha com eles a mensagem de Sariel. Ela diz que não pode vencer sozinha e que precisa manter suas orações e sua fé, pois juntos podem criar uma barreira inquebrável contra o mal. Apesar do recebimento, os aldeões concordam em se unir a ela. No entanto, quando as preces começam, Azazel lança a sua última cartada. Ele surge na igreja como uma sombra imensa, tentando interromper a união dos fiéis, alimentando suas dúvidas e inseguranças. O medo tenta levar conta dos aldeões, e alguns começam a fraquejar, mas Clara, sentindo-se fortalecida pela fé e pelas palavras de Sariel, levanta-se e lidera todos em uma oração poderosa. As palavras de Clara ressoam com uma luz tão forte que Azazel começa a enfraquecer, suas sombras dissipando-se com a fé conjunta dos aldeões. Nesse momento, Clara percebe que seu verdadeiro poder sempre esteve em sua capacidade de inspirar e unir os outros. A escuridão de Azazel se dissipa com um grito final de derrota, enquanto a luz da igreja brilha como nunca. Ao final do confronto, Clara sente que uma nova força espiritual se formou em Montanvers. A vila, antes abalada pelo medo e pela dúvida, agora brilha com uma fé renovada e inquebrável. Clara olha ao redor e vê os aldeões emocionados, agradecidos e unidos. Esse evento marca sua transformação final. Onde antes havia incertezas, agora há uma serenidade tranquila. Clara aceita seu papel de guardiã da vila, mas compreende que sua missão não é apenas lutar contra o mal, mas também semear a fé, o amor e a união. Ela e Marta tornam-se líderes espirituais em Montanvers, cuidando da igreja e guiando a comunidade. Sariel, que é a observação do alto, sente-se realizado por ver que Clara encontrou não apenas seu propósito, mas também uma paz, firmeza em sua alma. Após a união dos aldeões e a vitória temporária sobre Azazel, Montanvers parece finalmente desfrutar de um período de paz. Mas Clara sente que algo está errado. Ela percebeu que Azazel, apesar de aparentemente derrotado, ainda possui uma última carta. Como guardiã, sente uma inquietação que impede de descansar. À medida que os dias passam, sinais de escuridão voltam a aparecer. As crianças têm pesadelos e uma sombra tênue começa a rondar a vila durante a noite. Uma noite, enquanto Clara está em profunda oração, ela sente uma presença gélida ao seu redor. Quando abre os olhos, vê uma sombra densa, maior e mais ameaçadora do que antes, preenchendo a igreja com uma escuridão opressiva. Azazel, em uma forma mais sombria e determinada, está de volta. Achei que sua fé fosse suficiente para me manter distante, Clara. Azazel sussurra com um tom de desprezo. Eu nunca fui verdadeiramente embora. A fé dessas pessoas é frágil. Tudo o que preciso fazer foi esperar. Clara se levanta determinada, mas Azazel ri, espalhando-se como uma sombra que cobre todo o altar. Ele deixa claro que não vai desistir até que ela sucumba ao medo ou que Montanvers seja destruído. Clara sente que esta é uma batalha decisiva e que o destino de Montanvers depende dela. Ela entende que para vencer Azazel de uma vez por todas, será necessário algo muito mais poderoso do que tudo o que fez até agora. Ela precisará oferecer um sacrifício final de fé. Ela segura o crucifixo quebrado que Padre Gabriel deixou, agora restaurado apenas como símbolo, e se ajoelha diante do altar, com a sombra de Azazel em volta dela. Se para proteger esta vila, eu preciso entregar tudo o que sou, farei isso, ela declara com voz firme. Azazel observa, incerto, e então ri, achando que a fé de Clara é apenas um gesto inútil. Clara fecha os olhos, abrindo seu coração ao amor e à devoção que sente por Montanvers e por cada alma que ali vive. Em uma prece silenciosa, ela entrega sua alma por completo, oferecendo-se como uma proteção perpétua para a vila. Senhor, ela sussurra, receba minha alma como escudo eterno para esta terra. Que minha fé seja uma barreira contra qualquer escuridão que tente tomar este lugar. Nesse momento, uma luz divina começa a brilhar ao redor de Clara. Azazel recua, tentando escapar da intensidade dessa luz, mas ele se vê aprisionado. A igreja toda se ilumina com uma força que emana de Clara e das preces de todos os que ela consumiu. Sariel surge em meio à luz, e seu semblante é
mais poderoso e imponente do que nunca. Ele olha para Azazel com compaixão e desapontamento. Esta alma que tenta corromper é uma das mais puras que já conheci, diz Sariel. Hoje, ela foi entregue por todos os que ama. Esta é a fé que você nunca conseguirá destruir. Azazel, em desespero, tenta romper a barreira de luz ao redor de Clara, mas Sariel coloca-se entre eles, e a força angelical emana como um escudo intransponível. Você terá que partir, Azazel, e jamais voltará para Montenverse. Em um último grito, Azazel é consumido pela luz e finalmente expulso do plano terreno. Com a partida de Azazel, a igreja inteira parece respirar. O ar é mais leve, a escuridão se dissipa, e Montenverse parece envolta em uma paz inédita. Exausta e enfraquecida, Clara sente seu espírito em paz. Ela olha para Sariel, que se aproxima e sorri com ternura. Sua fé, Clara, foi um farol que guiou até os mais incrédulos. Você foi sacrificado por esta vila, e isso será protegido para sempre. Clara sente-se completa, mas percebe que sua energia está esvaindo-se, como se estivesse sendo levada pela luz divina. Sariel coloca a mão sobre seu ombro e diz que seu sacrifício garantiu uma paz, firmeza a Montenverse, e que, embora não preciso mais permanecer no plano terreno, seu espírito sempre será um escudo para o povo que ela ama. Em lágrimas, Clara compreende que está partindo, mas sente que seu propósito foi cumprido. Ela olha ao redor e, antes de fechar os olhos, vê Marta e os aldeões entrando na igreja. Eles a encontram cercada pela luz divina com uma expressão de serenidade e paz. Marta corre até ela, chorando e segurando sua mão, enquanto Clara dá um último sorriso. Quando a luz se dissipa, Clara deixa este mundo, mas seu espírito continua na vila. Ela é lembrada como a guardiã que protegeu Montenverse com sua própria fé e sacrifício. A igreja se torna um local sagrado, onde pessoas de toda parte vêm para rezar e sentir a presença de Clara. As aldeias, lideradas por Marta, mantêm a chama da fé acesa, espalhando a história de Clara e Sariel. A vila prospera em paz e união, e muitos juram que nas noites de oração ainda podem sentir uma presença luminosa na igreja, como um abraço protetor que conforta e aquece suas almas. Sariel, voltando aos céus, guarda as memórias de Clara e a promessa de que sempre protegerá aqueles que se entregarem à missão divina com todo o seu coração. Após a morte de Clara, a pequena vila de Montenverse transforma-se num lugar de grande respeito e devoção. A história de seu sacrifício se espalhou rapidamente, não apenas entre os aldeões, mas também entre viajantes e pessoas de vilas vizinhas que ouvem sobre um jovem que entregou sua vida para salvar seu povo. Clara passa a ser lembrada como a guardiã de Montenverse, e sua história inspira uma renovação de fé na vila e na região. O altar da igreja onde Clara fez seus sacrifícios é restaurado pelos aldeões, que coloca um crucifixo em sua memória. Aqueles que antes eram céticos ou temerosos começaram a frequentar a igreja regularmente, e uma paz tensa parece envolver Montenverse, como se Clara ainda estivesse ali, protegendo cada um dos habitantes. Marta assume um papel importante na continuidade do trabalho de Clara. Agora, fortalecida em sua fé, Marta lidera as orações na igreja e compartilha a história de Clara com todos. Ela conta como Clara enganou o medo, resistiu às tentativas e superou o mal com sua fé inabalável. Esse testemunho é um lembrete constante da força da fé e da importância da união. Para Marta, a perda de Clara é uma dor que traz tanta tristeza quanto inspiração. Ela vê no sacrifício da amiga um chamado para também fortalecer a própria fé e se tornar um guia espiritual para a comunidade. Sob sua liderança, a igreja de Montenverse torna-se um centro de luz e esperança, atraindo visitantes de longe que vêm para orar e sentir a paz que agora reside ali. Os aldeões mantêm viva a chama da fé que Clara acendeu em seus corações. Eles constroem pequenos altares em suas casas em homenagem à guardiã da vila, e nas noites de oração coletiva dizem sentir uma brisa suave, como se Clara ainda estivesse entre eles, cuidando e zelando pelo bem-estar de todos. No plano espiritual, Sariel observa a transformação da vila com um sentimento de paz e gratidão. Ele é testemunha do impacto que a fé de Clara teve, não apenas sobre Montenverse, mas também sobre ele próprio. O sacrifício dela trouxe a Sariel uma renovação de propósito, reforçando seu compromisso como mensageiro de luz e guarda das almas humanas. Sariel, como guardião, leva ao céu a lembrança da jovem que contribuiu uma vila inteira para acreditar na espera divina. Ele sente que sua
missão com Clara foi um presente, pois não apenas a guiou, mas também aprendeu com sua devoção inabalável. De tempos em tempos, ele visita Montanvers, invisível aos olhos humanos, mas ainda presente, cuidando para que a paz conquistada permaneça. Os anos passam e Montanvers continua sendo uma vila importadora e próspera. A igreja onde Clara fez seu sacrifício é renovada e ampliada, tornando-se um santuário. A cada ano, no aniversário de seu sacrifício, os aldeões organizam uma cerimônia especial em sua homenagem, onde todas as coleções de histórias de Clara e refletem sobre o poder da fé. Os aldeões passam a ver Montanvers como um local sagrado, e muitos relatam sentir uma presença calorosa quando entram na igreja, uma paz que toma conta de seus corações. Os relatos de milagres e curas espirituais se tornam comuns, fortalecendo ainda mais a crença de que Clara ainda guarda a vila. Em uma noite silenciosa, Marta, já mais velha, sentou-se na igreja sozinha, em uma prece silenciosa de gratidão. Ela sente uma presença ao seu lado e, ao abrir os olhos, vê um brilho leve, quase imperceptível, perto do altar. Marta sorri, sentindo que Clara está ali como uma promessa cumprida. A história de Clara e seus sacrifícios torna-se uma lenda local e depois se espalha, inspirando pessoas muito além de Montanvers. Para muitos, a história é um lembrete de que a fé verdadeira não é na ausência de medo, mas na coragem de enfrentá-lo. Clara vive no coração das pessoas como símbolo de amor e proteção, como alguém que entregou tudo para aqueles que amava. Sariel, que é um observador e guia em seu caminho, continua sua missão como guardião e mensageiro. A experiência com Clara o transforma, mostrando-lhe que o amor e a fé humana possuem uma força incomparável. Em suas missões futuras, Sariel carrega em sua essência o legado da jovem guardiã, honrando sua memória ao proteger outras almas que, assim como Clara, buscam a luz em meio às trevas. Para os habitantes de Montanvers, o sacrifício de Clara trouxe uma paz que supera as gerações. Seus descendentes crescem ouvindo sobre a guardiã que deu sua vida por eles, e sua história se transforma em uma tradição oral, contada e recontada em cada família, mantendo viva a memória daquela que foi chamada de a Guardiã de Montanvers.